Pauta da reunião extraordinária em 29/5/2026. Convido os vereadores para tomarem os assentos em seus lugares. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Chamado, senhores vereadores, na sessão extraordinária do dia 29 de maio de 2026. Admardo Antônio Schwab. Presente. Álvaro Ribeiro Lima. Presente. Fábio da Silva. Presente. Francisco Mendes Teixeira. Presente. João Paulo Lobato Salazar, presente. José Fernando de Bahia. Presente. José Maurício da Silva. Presente. Rosângela Gonçalves Maciel. Presente. E Sérgio Dias. Presente. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Reduto, declaro abertos os trabalhos. Oração pelo vereador Admardo Antônio Schwab. Agradecer a Deus pela semana, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir o Teu reino. Que o Espírito Santo que enviastes aos nossos corações e mantém viva Tua presença em nós. Nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, o Espírito Santo, o inspirador de nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor. E faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos e de toda acepção de pessoas, da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Leitura das preposições apresentado à mesa. Projeto de lei número 16/2026. Projeto de lei número 16/26. Autoriza a abertura de crédito adicionais e suplementar o orçamento geral do município, em favor da Secretaria Municipal de Obra, no valor de R$ 10.318.000. Autoria, prefeito municipal. Parecer. Reunião conjunta de comissões. Comissão de Legislação e Justiça. Presidente, vereador Fábio da Silva. Vice-presidente, vereador Sérgio Dias. Relatora, vereadora Rosângela Gonçalves Maciel. Suplente, vereador José Fernando de Bahia. Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas. Presidente, vereador Admardo Antônio Schwab. Vice-presidente, vereador Álvaro Ribeiro Lima. Relator, vereador José Maurício da Silva. Suplente, vereador João Paulo Lobato Salazar. Assunto: Projeto de lei número 016/2026. Autoriza a abertura de crédito adicionais suplementar ao orçamento geral do município, em favor da Secretaria Municipal de Obra, no valor de R$ 10.318.000. Relatório. Aponta ao exame dessas comissões o projeto de lei número 016/26, de iniciativa do Poder Executivo, encaminhado por meio de ofício número 87/2026, e protocolado nessa casa sob o número 089, em 27 de maio de 2026, por meio do qual se pretende autorizar a abertura de crédito adicionais suplementar ao orçamento geral do município, em favor da Secretaria Municipal de Obras, no expressivo valor de R$ 10.318.000. Colhe da mensagem que acompanha a proposição que o recurso se destina à realização de obras do saneamento e serão repassadas para a gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE,
de reduto, voltando-se à execução de obra e aquisição de material permanente. Tais recursos há de haver, tem origem ao termo de compromisso número 968342, firmado com o Ministério da Cidade Novo, PAC, em 9 de outubro de 2024. Quanto à arquitetura normativa da proposta, tem que o artigo 1 autoriza a abertura de crédito suplementar com fundamento nos artigos 40 a 43 da Lei Federal número 4.320/1964. O artigo 2 indica a dotação orçamentária a ser reforçada como fonte o excesso de arrecadação. O artigo 3 especifica a fonte 1.700. Outra transferência de convênios e instrumentos da União, no termo do inciso 2 do artigo 1, 43 da Lei Federal número 4.320/1964. Por fim, o artigo 4 encerra a cláusula da vigência. Distribuída a matéria e cuidando-se das proposições que reclamam manifestação das comissões de Legislação e Justiça e de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas. Lava-se presente parecer conjunto, observando a ordem que impõe o parágrafo único do artigo 170 do Regimento Interno. 2. Parecer das comissões de Legislação e Justiça, da competência e o hábito do exame. Cumpre-se de início situar o hábito do exame. Compete-se à comissão o teor do artigo 94, inciso 3, do Regimento Interno. Pronuncia sobre o aspecto jurídico, constitucionais, legais e regimentais de proposições para efetivos e transmitação. Por essa razão, o exame que ora empreende a constitucionalidade, a legalidade e a técnica legislativa proposta, reservando-se o juízo, mérito financeiro orçamentário, como convém à Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas. Da continuidade formal. De há muito se sabe que a matéria orçamentária nela é compreendida a abertura de créditos adicionais e de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, ao teor do artigo 165 da Constituição da República. Observância no hábito municipal. Vem-se, pois, por proposição, foi subscrita e encaminhada pelo prefeito municipal, restando atendido o requisito da iniciativa. Sobre a prima da legalidade, anota-se que a proposição invoca corretamente os artigos 40 a 43 da Lei Federal número 4.320/1964, que disciplina os créditos adicionais. Cuida-se na espécie de crédito adicionais suplementar, vale dizer, de reforço de dotação orçamentária, já existente na Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal número 669/2025. A indicação da fonte de recurso, excesso de arrecadação no termo do inciso 2 do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/1964, atende-se, em tese, à exigência de prévia indicação de recurso disponível. Frisa-se, contudo, em sede que a legalidade do emprego dessa fonte fica condicionada à efetiva demonstração do excesso, isto é, a diferença positiva entre a arrecadação realizada e prevista, considerando a tendência do exercício na forma do inciso 3 do mesmo artigo, aspecto cujo aferição por competir à Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas. Quanto ao parágrafo único do artigo 2 do projeto, que autoriza alterações necessárias para a computabilização do PPA e da LOA, com amparo no artigo 16, inciso 1, da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, não se divisa no ponto vício de legalidade. No tocante à regimentalidade, a matéria que é adicional incide-se de modo expresso na competência da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas. Artigo 94, inciso 1, alinear G e M do Regimento Interno, tendo a tramitação observada a ordem assentada no parágrafo único do artigo 170. A proposição, ademais,
reveste-se de forma de projeto de lei e contém emendas, articulação adequada e cláusula de vigência em consonância com a boa técnica legislativa. Anote-se, em ressalva da redação, em que qualquer repercussão sobre a admissibilidade leve impropriedade na construção do artigo 1 para a realização de obras dos saneamentos e serão repassadas para a gestão do SAAI, cuja redação comportaria aperfeiçoamento em prol de maior clareza normativa, recomendando-se a correção pela mesa diretora por ocasião da redação final, artigo 94, parágrafo único do Regimento Interno. Conclusão da Comissão de Legislação e Justiça. Ante o exposto, não se visto de iniciativa de constitucionalidade, de justiça e legalidade, ou de regimentalidade, que obtenha a tramitação. A Comissão de Legislação e Justiça opina pela adibilidade e pela aprovação do projeto de lei número 016/2026. Quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais, legais e regimentais, recomendado o aperfeiçoamento indicado no item 2. 4. Ressalvado que a regularidade da fonte, excesso de arrecadação, haverá de ser aferida pela Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas. Parecer das Comissões de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas, da competência. Essa comissão alterou do artigo 94, inciso 1, alinear G, Finanças e Orçamentos em geral, M, Plano Plurianual, Diretriz Orçamentária, Orçamento Anual e Créditos Adicionais, N, Programa de Obra e Fiscalização dos Recursos Municipais neles investido, e P, Repercussão Financeira das proposições do regimento interno, o exame do mérito financeiro, orçamentário da proposição e o que se passa a fazer. 2. Da dotação orçamentária e ser suplementado o valor aprovado na LOA. Contejadas a proposição com lei orçamentária anual vigente, Lei Municipal número 669/2025, que estimou a receita e fixou a despesa do município para o exercício de 2026, em R$ 56.900.000. Sobressai que a dotação que se pretende reforçar correspondente ao projeto 17.512.0019.1082, construção, ampliação e reforma do sistema de abastecimento de água no elemento de despesa 44.90.51.00. Obras e instalações, ficha 631, atado à função 17, saneamento, e a subfunção 512, saneamento básico urbano. O valor originalmente aprovado na LOA para esta dotação foi apenas de R$ 102.000, assim distribuído por fonte de recurso. Fonte, 1.500. Descrição da fonte, recursos não vinculados de imposto. Valor, 10 milhões, né? 10 mil. Aqui é 10 mil. Essa fonte. Fonte 1.700. Descrição da fonte. Outra transferência de convênio. Instrumentos congêneres da União. 78.000. Fonte 1.706. Transferência especial da União. 14.000. Total aprovado na LOA, R$ 102.000. Comparando-se o valor aprovado na LOA com o valor da suplementação pretendida, que tem o seguinte quadro. Discriminação. Valor aprovado na LOA para o projeto 1.082, obras e instalações, R$ 102.000. Valor aprovado na LOA pela fonte 1.700, projeto 1.082, R$ 78.000. Suplementação pretendida pela PL, número 016/2026, fonte 1.700, 10.318, 10.318.000.
Orçamento total do município para 2026, LOA, R$ 56.900.000. Vem sim, com clareza solar, que a suplementação proposta de R$ 10.318.000 equivale a aproximadamente 101 vezes o valor total na LOA para o projeto de R$ 102.000, e a cerca de 132 vezes o montante previsto pela fonte 1.700, para uma mesma ação de R$ 78.000. Em relação ao orçamento, os números correspondentes a 18,13% de todo o orçamento anual do município, de R$ 10.318.000, dividido por R$ 56.900.000, não há mais como negá-los. Cuida-se de alterações orçamentárias de elevadíssima materialidade, da fonte de recursos e do limite de suplementação. A proposição elege como fonte o excesso de arrecadação, artigo 43, inciso 1, da Lei Federal número 4.320/1964, na fonte 1.700. Outra transferência de convênio ou instrumentos congêneres da União. Pois bem, para da abertura, impõe-se que o Executivo apresente a esta Casa o demonstrativo do excesso de arrecadação, que latreia no crédito na forma do inciso 3 do artigo 43 da Lei 4.320/1964. Sobreleve notas, ademais que o artigo 5º da própria Lei Orçamentária, Lei número 669/2025, autorizou o Executivo a abrir crédito suplementar somente até o limite de 5% do orçamento, R$ 2.845.000, mediante anulação de dotação, excesso de arrecadação ou superávit financeiro. Como o valor, ora pretendido, supera, em muitos esse limite mostra-se correta a submissão da matéria e autorização legislativa específica. Da crítica quanto ao planejamento orçamentário, recurso conhecido e pressível não incluído na LOA. Cumpre-se, neste ponto, deduzir a crítica de natureza fiscal e orçamentária, que essa comissão reputa nodal. Os recursos em amplo do termo de compromisso, número 968342, firmado entre o município de Reduto e o Ministério da Cidade, no âmbito do novo PAC, decreto número 11.855/2023, tendo por objetivo a ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Reduto, Minas Gerais. Colhe-se da documentação extraída do sistema oficial, que este termo de compromisso foi assinado em 9 de outubro de 2024 e publicado no Diário Oficial da União em 11 de outubro de 2024, com vigência inaugurada em 9 de 10 de 2024, no valor global de R$ 10.822.054, e cronograma de repasse repartido entre o exercício de 2024, R$ 541.102,73, e em 2025, R$ 10.280.951,95. Nota-se que o valor da suplementação, ora pretendida, de R$ 10.318.000, correspondente em substância ao montante do repasse federal a ser executado. Ocorre que a Lei Orçamentária Anual para 2026, Lei número 669/2025, somente foi sancionada em 19 de dezembro de 2025. E o respectivo projeto de lei orçamentária foi elaborado pelo Poder Executivo ao longo do exercício de 2025, encaminhada a esta Casa em data anterior. Daí se extrai a conclusão incontornável. Quando da elaboração da proposta orçamentária para 2026, e mais ainda, em data anterior ao próprio projeto de lei do orçamento, o Poder Executivo já detinha pleno conhecimento da existência da origem e do valor desse recurso federal. Cuida-se, portanto, do recurso plenamente previsível. Ora, os princípios da
da unidade orçamentária, artigo 2 e 3 da Lei número 4.320/1964. Bem assim, o princípio do planejamento que norteia a Lei de Responsabilidade Fiscal. Impõe que toda a receita e toda a despesa conhecida íntegra desde a origem. A Lei Orçamentária Anual sendo o recurso certo, determinado, previamente conhecido, haveria de ter sido incorporado tanto na estimativa da receita quanto a fixação da despesa da LOA de 2026, e não tratando posterior mediante crédito suplementar custeado por excesso de arrecadação. Com efeito do excesso de arrecadação, presta-se capte ingresso que efetivamente supere a previsão por fatos ou imprevisto, não se prestando a corrigir subestimativa evitável da receita, decorrente da simples ausência da inclusão peça orçamentária de valores, já contratada e conhecida desde 2024. A estimativa da receita para 2026 é de R$ 56.900.000. Deixou de se computar montante já comprometido da ordem de R$ 10.318.000. A toda evidência, compromete a fidelidade e transparência da peça orçamentária, mitiga o controle prévio do Poder Legislativo sobre a despesa pública. Há de se ver, portanto, que ainda que não se vilubre ilegalidade insanável, apta ou tramitação. O fato de o valor menos integralmente previsível não tem sido completado na LOA, denota violação ao princípio do planejamento orçamentário, que se impõe formalmente consigna por esta comissão. Poderadeiro, anota-se que o crédito é aberto na unidade da Secretaria Municipal de Obra para repasse à gestão do SAAI, autarquia dotada do orçamento próprio, providência cuja exata reclama esclarecimento de sorte e assegura correta classificação adequada ao controle de recursos repassados. Do impacto acumulado da suplementação e da orientação do TCE Minas Gerais. Sobreleva, todavia, e além do exame isolado dessa proposição, impõe-se a essa comissão, lança olhar sobre o impacto acumulado das alterações orçamentárias do exercício de 2026, à luz de orientação reiterada do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Há muito firmou o TSE-MG, entendimento em subversivo parecer prévio, a exemplo do processo número 11.206/79, segunda Câmara de Sessão de 1º de 12 de 2022, no sentido que o percentual de suplementação igual ou superior a 30% do orçamento elevado ao orçamento público, enquanto instrumento de planejamento e organização do controle de ações governamentais. Naquela assentada a Corte de Contas, houve por bem formular, dentre outras seguintes recomendações. Recomenda-se que a administração municipal que aprimore o processo de planejamento, de forma que o orçamento represente o melhor possível as demandas sociais e as ações do governo, evitando impressivos ajustes orçamentários pela utilização de atos percentuais da suplementação. Recomenda-se que o Poder Legislativo, ao apreciar e votar o projeto da lei orçamentária anual ou projeto de lei de alteração da LOA, não autorize a suplementação de dotações em percentuais igual ou superior a 30%. Recomenda-se ao chefe do Poder Executivo que, em exercícios futuros, a fim de evitar eventual imputação de crime de responsabilidade, no termo do artigo 29A, inciso 2, do CF, de 1998, adote medidas juntas ao Poder Legislativo para a adequação de leis orçamentárias e o equilíbrio das contas públicas. Transporta a orientação ao caso concreto. Quadro deverá preocupante. A suplementação, ora pretendida, 18,3%, somando ao limite de 5,
já pré-autorizado quando a aprovação de lei número 669/2005, perfaz deste longo, 23,3% do orçamento, patamar que perto o teto de 30%, reputando excessivo pelo TCE de Minas Gerais. Confira o demonstrativo. Autorização de implementação. Pré-autorização geral do artigo 5º da LOA, até 5%. PL, número 016/2026, de 10.318.000, 18 do orçamento, 18,13%. Subtotal, apenas esses dois, 23,13%. Mais PL número 010/2026, PL número 011/2026 e PL número 013/2026, já está protocolado. Mais 16,13% do orçamento, tendo excessivo pelo TCE, 30,00%. Não é só tramitar nessa casa. Outros 3 projetos de implementação já está protocolado. Os projetos de lei número 010/2026, projeto número 011/2026 e o projeto número 013/2026, os quais, somando a presente proposição, a pré-autorizado de 5%, extrapola e por larga margem o teto de 30%, indicado pelo TCE de Minas Gerais. O próprio Poder Executivo sinalizou que encaminhará outros projetos de igual teor, panorama que se revela preocupante sob o prisma do equilíbrio da integridade do orçamento, momento quando a origem do ajuste reside no recurso que poderia e deveria ter sido previsto na orçamentária originária. Impede, por isso, alertar o plenário que a aprovação subexcessiva de créditos suplementares de elevada materialidade, ainda que individualmente regulares, pode, no conjunto, descaracterizar a lei orçamentária e expor o município à ressalva do órgão de controle externo. Afinal, o orçamento é instrumento de planejamento e não de mera gestão do imprevisto. Conclusão da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas. A relevância e o interesse público das obras do saneamento a que se destina o recurso e não se divisados financeiro, a proposição, a Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas, opina pela aprovação do projeto de lei número 016/2026, com a seguinte ressalva e recomendações. Letra A. Que o Poder Executivo apresente a esta Casa o demonstrativo do excesso de arrecadação que lastreia a abertura de crédito, artigo 43, inciso 3, da Lei número 4.320/1964. B. Que se comprove a compatibilidade da ação com a PPA e a LDO, no termo do artigo 16, inciso 1, da Lei Complementar número 101/2000. C. Que seja esclarecido a forma e o contorno do reparto do recurso à gestão do SAAI, autarquia com orçamento próprio. D. Que se registre formalmente a violação aos princípios do planejamento orçamentário, consistente na inclusão na LOA de 2026, de recurso federal certo e previsível, conhecido desde 9 de outubro de 2024. Termo de compromisso número 96, 83 e 42. Recomendado-se nos próximos exercícios o recurso decorrente de termo de compromisso e convênio já firmado sejam incorporados desde logo à proposta orçamentária originária, apresentando-se documentação e anexo ao projeto de lei orçamentária. Letra E. Que o Poder Executivo a esta Casa Legislativa zele, em consonância com a orientação do TCE-MG, VG, processo número 11.206/79, para que o conjunto de suplementação do exercício 2026
não atinge percentuais igual ou superiores a 30% do orçamento, aferido-se o impacto acumulado da suplementação já pré-autorizada, 5% dessa proposição, 18,3% do projeto de lei número 010/2026, no projeto de lei número 011/2026 e no projeto de lei 013/2026, bem como de outros que venha se encaminhando. Conclusão conjunta. Por todo o exposto, as comissões reunidas concluem que cada qual no âmbito de suas competências, pela aprovação com recomendações do projeto de lei número 016/2026. E o parecer que se submete à soberana deliberação do plenário, Reduto Minas Gerais, 27 de maio de 2026. O parecer e o projeto-lei número 016/2026 estão em discussão e votação. Presidente, em discussão, queria só largar bem claro, senhor presidente, para quem está nos ouvindo aqui, quem está na rede social, que esse projeto de suplementação, de mais de 10 milhões, ele não estava, não foi colocado no orçamento de 2026, Aí, senhor presidente, como é que foi complicado agora? Um projeto desse chega na casa agora, de mais de 10 milhões de reais, para benfeitoria do SAAI, Beleza, o projeto vai ser aprovado, senhor presidente, com certeza. Mas como é que fica a situação da casa agora, com outros projetos que estão aí, na casa, em trâmite ainda, e já demos 5%, de suplementação, e esse projeto vai dar mais 18, não sei o que lá, por cento também de suplementação. Então, vai dar mais de 23% de suplementação já, esse projeto que está aqui de 10 milhões, e mais do que já deu de 5%, senhor presidente. Aí, nós estamos no 5º mês ainda, senhor presidente, 5º mês, de gestão, e só tem mais 7% de suplementação agora, para vencer o resto do ano. Ainda falta 7 meses ainda, para vencer o ano, e só tem agora 7% para essa casa dar, de suplementação, que o Tribunal de Contas pede 30%, que essa casa pode dar. Então, com esse projeto hoje que vai ser aprovado, vai atingir mais de 23%. Aí eu pergunto, senhor presidente, como a Casa Legislativa vai fazer agora para frente, com esse projeto que está em trâmite aqui na casa ainda, de mais suplementação, É triste, É triste, é lamentável a gente hoje não ter um orçamento bacana, para deixar a Câmara aliviada. É uma coisa sem planejamento, pode falar assim, Esse orçamento é de 2026, que era para ter feito em 2025. Tanto criticado, senhor presidente, foi o orçamento de 2024, que foi falar nessa casa várias vezes que o projeto de 2024, o orçamento, foi mal feito, e hoje nós topa aí com o orçamento de 2026, mal feito também, E é lamentável a gente estar aqui sentado nessa cadeira e ter que passar por uma situação dessa, com só 7% de suplementação, faltando 7 meses para acabar o ano, Então, eu deixo aqui as minhas palavras, senhor presidente, que, tipo assim, eu, por exemplo, não vou ultrapassar os 7%. Estou falando pelos 6 vereadores da casa aqui hoje, que foi permitido eu falar pelos 6, então estou falando pelos 6 vereadores da casa hoje aqui, que está firme junto aqui, que nós não vamos ultrapassar os 30% não, que é o Tribunal de Contas pede. Tá, senhor presidente? Então eu deixo aqui minhas palavras, e tipo assim, fica sem lugar, Sem lugar, porque vai chegar mais suplementação, sei que vai chegar, já tem umas aí, e a situação não vai ficar boa aqui para essa casa, que a culpa aqui tudo é nessa casa. E também, senhor presidente, estou terminando, esse projeto também de mais de 10 milhões do SAAI, que resolva também a situação do SAAI, que é muito dinheiro, a situação da água que nós passamos aí, semana passada, ficou 3 dias sem água, que esse dinheiro seja bem aproveitado, que esse dinheiro seja bem usado, que não culpe essa casa mais por causa de água, porque esse projeto vai ser aprovado aqui hoje, em nome de Jesus. Essas são as minhas palavras que eu deixo aqui hoje.
Os que tiverem de acordo, permaneça como estão, e os que tiverem contra, pode se manifestar. O parecer e o projeto-lei número 016/2026 estão aprovados. Projeto de lei complementar número 03/2026. Projeto de lei complementar 03/26. Altera a carga horária dos cargos de monitora de educação e berçarista, sem redução de vencimento e das outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Parecer. Reunião conjunta de comissões. Comissão de Legislação e Justiça. Presidente: vereador Fábio da Silva. Vice-presidente: vereador Sérgio Dias. Relatora: vereadora Rosângela Gonçalves Maciel. Suplente: vereador José Fernando de Bahia. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária de Tomar de Contas. Presidente: vereador Edmar Antônio Schwab. Vice-presidente: vereador Alvo Ribeiro Lima. Relator: vereador José Maurício da Silva. Suplente: vereador João Paulo Lobaco Salazar. Assunto: projeto de lei complementar número 03/2026. Relatório. Trata-se de análise do projeto de lei complementar número 03/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que visa promover a adequação da jornada de trabalho dos cargos de monitor de educação e berçarista, integrante do quadro de servidores do município de Reduto, Minas Gerais. A proposta legislativa reduz a carga horária das referidas funções de 40 horas semanais para 30 horas semanais, 6 horas diárias, assegurando expressamente do vencimento atualmente percebido, conforme justificativa anexa à medida, fundamenta-se na necessidade do desgaste físico, emocional e psicológico. As atividades de assistência direta, cuidando e acompanhando pedagogos na educação infantil. O projeto seguiu os trâmites regimentais, sendo encaminhado a essas comissões reunidas para emissão de parecer conjunto em reunião realizada no dia 27 de maio de 2026. Fundamentação: quanto ao aspecto de continuidade e legalidade. No que se tange a competência e a iniciativa do presente projeto de lei complementar, reverte-se de plena legalidade a matéria em impresso, que dispõe sobre o regime jurídico e a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais. Insere-se na competência legislativa do município e de iniciativa privativa do prefeito municipal, em estrita observância à lei orgânica do município e das comissões Constituição Federal. Não há óbice constitucional para readequação de carga horária desde que formalidade por meio de lei, em sentido estrito, atendendo perfeitamente os requisitos formais e materiais da constitucionalidade. Quanto aos impactos financeiro e orçamentário, sob a ótica fiscal e orçamentária, a proposição demonstra consonância com as normas de finança pública e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Trata-se de uma reorganização administrativa e funcional da jornada de trabalho dos profissionais, que já entrega no quadro permanente de pessoas. Portanto, a medida mantém-se alinhada à dotação orçamentária existente, inexistindo impacto financeiro imediato que possa comprometer as metas fiscais ou ultrapassar os limites prudenciais de gasto com o pessoal do município. Conclusão: ante o exposto, considerando-se a manifestar a legalidade formal e material, bem como a adequação financeira e orçamentária, e o interesse público na valorização dos profissionais de educação infantil, os membros das comissões da Legislação e Justiça e da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Conta, delibera por unanimidade pela aprovação do projeto de lei complementar
número 03/2026. Reduto Minas Gerais, 27 de maio de 2026. Só isso. O parecer e o projeto-lei complementar número 03/2026 estão em discussão. Em votação. Senhor presidente, está em discussão. Eu fico muito feliz, senhor presidente, hoje aqui, de estar aprovando esse projeto das monitoras. A gente fica muito feliz, porque foi uma luta muito grande, né, dessa casa. Tivemos com a ex-prefeita em 2025, no gabinete dela, né, e foi prometida essa carga horária para as meninas uns 6 ou 7 meses atrás, e não foi concedido. Então, eu fico muito satisfeito agora do novo prefeito agora ter dado esse privilégio, né? Privilégio para essa casa aqui, e para as meninas também, para as monitoras, que merecem tanto, né? Que não é fácil cuidar de criança. Ficar 8 horas numa sala cuidando de criança não é brincadeira, né? A gente sabe que a gente é pai, e a gente tem a esposa da gente que luta com as crianças da gente, então a gente sabe que é dificultoso, né? Você cuidar de 1 ou 2. Agora, imagina uma monitora que está lá com uma sala de 10, 15 crianças, né? Então, não é brincadeira. Então, eu fico muito feliz hoje aqui, senhor presidente, de estar fazendo parte, né, desse projeto, e vai ser aprovado aqui, graças a Deus, esse projeto. Então, é uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje sentado e vendo esse projeto ser aprovado. Senhor presidente, eu também faço das palavras do Fábio aqui, né, que o atual prefeito prometeu que ia passar as monitoras para 6 horas, e ele cumpriu a palavra anterior que foi dada e não foi cumprida. Então, assim, a gente fica feliz e grato, né, pelas lutas que nós tivemos aqui em 1 ano e 4 meses, né, e agora, menos de 1 mês, foi resolvido a questão das monitoras e berçaristas. Assim, foi uma luta grande, mas a vitória chegou, né? E que todas, né, agora vai cumprir as 6 horas, como o vereador Fábio falou, não é uma jornada de trabalho fácil, porque é dedicação total às crianças, né, e tem que ser mesmo, e elas fazem isso com prazer, né, com dedicação total às crianças, porque eu trabalho na creche e vejo as monitoras dedicando às crianças lá. Então, é uma vitória muito grande, e agradeço, né, ao prefeito ter ouvido o nosso pedido e ter honrado a palavra dele com esse projeto. Espero que honre mais as outras também, né? E muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Mais algum vereador? Quero, né, parabenizar aí a todos envolvidos nesse projeto, né, que ele vem se arrastando aí há anos, né, mas graças a Deus foi resolvido, né. Então, quero deixar aqui meu parabéns para todos esses que estão correndo atrás para resolver essa carga horária, né, que é uma carga meio puxada, né, ainda mais com crianças, mas graças a Deus foi resolvido. Então, quero deixar meu parabéns aqui, né, a esses que estão envolvidos aí nesse projeto aí. No mais é só, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite também aos senhores vereadores aqui, todos estão presentes aqui. Também gostaria de deixar aqui meus parabéns, né? Isso foi uma luta não só de vocês, tenho certeza que nós vereadores aqui, vocês podem ter certeza, né, que nós vereadores também aqui lutamos desde o início, né? E também quero dar os parabéns a todos os envolvidos, diretamente, indiretamente, neste projeto, e dizer a vocês que pode contar com o vereador Bibi aqui, tenho certeza com os demais aqui, para que possa ajudar todos vocês, né? E acompanhei, estive visitando algumas vezes, eu sei mesmo que a luta de vocês é uma luta, né, árdua, né? Então é isso aí, deixo aqui meus parabéns e que Deus abençoe vocês nessa trajetória aí, dessas 6 horas agora. Obrigado. Mais alguém? Eu também faço as minhas palavras dos vereadores, e foi uma conquista muito gratificante, principalmente, né, para as monitoras aí. E quero até agradecer também o prefeito, né, por ter concordado e chegado nesse denominador aí, porque é muito cansativo, né, muito árduo o trabalho de vocês. Então, eu acho que é mais do que merecido, e valeu aqui o esforço de cada vereador, do prefeito e todos os envolvidos nessa questão que foi resolvida.
Foi um prazer muito grande, igual o vereador falou, a gente está participando junto com vocês. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que tiverem contra, podem se manifestar. O parecer e o projeto lei complementar número 03/2026 está aprovado. Palavra franca aos senhores vereadores. Então, já que tudo já foi esclarecido e resolvido, uma boa noite a todos e a reunião está encerrada.